Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eduardo do canal Mototrend. E enquanto o planeta e o mundo dos comedores de coxinha e sanduíche de metro só sabem falar de Bajaj, né? Buscando aí o máximo de views e cliques, etc. Hoje eu vou trazer para vocês as 6 motos abaixo de 200 cilindradas e trail disponíveis no mercado. Roda a vinheta aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí aos mais de 1.300 inscritos, dizer para vocês que esse é um canal amador, então eu comecei esse canal como um hobby, né? E aos pouquinhos ele vem crescendo e eu sempre trago é, as ideias baseados aí no meu entendimento, sem rabo preso com ninguém, tá bom? É, Hoje eu vou trazer para vocês. Eu fiz uma pesquisa a respeito das motos trail disponíveis no mercado abaixo de 200 cilindradas, né? E é bastante comum hoje, e eu já escutei isso de alguns famosinhos aí, e alguns comentários também no meu canal, dizendo assim: olha, mas você fala de uma moto e você não andou, né? E aí a pergunta que eu faço é, né? Quando você vai buscar um produto hoje, qual é o primeiro lugar que você entra para procurar e ficar sabendo a respeito do produto, né? Então vamos supor que você queira comprar um liquidificador. Você vai na internet pesquisar a respeito do liquidificador, ou você precisa botar o liquidificador para funcionar antes de pesquisar qualquer coisa a respeito dele, ou antes de fazer a tua escolha, né? Então, na minha visão, eu posso ser o cara mais errado do mundo, não tem problema. O primeiro lugar que as pessoas pesquisam, que as pessoas podem ir atrás, é a internet, né? Então, na internet você encontra várias especificações que vão começar a balizar a tua escolha. Então hoje eu vou explicar por que isso, por que eu enxergo dessa forma, beleza? Bom, e o que eu trouxe para vocês hoje? Eu fiz uma tabelinha que eu vou colocar para vocês aqui na tela. E o que são essas células em azul, né? São aquelas que eu julgo serem as mais importantes e que traduzem melhor as características do produto dentro daquilo que as pessoas mais precisam, tá bom? Ao mesmo tempo, eu coloquei algumas pintadas de vermelho, que é onde eu enxergo as fraquezas do produto, e as verdes é onde eu acho que esse produto ele se destaca. Então, começando aqui na tabelinha, vamos começar falando da NK 150 da Hauju. Então, é uma moto de 149 cilindradas, 12 cavalos de potência, 1.4 de torque, tem o peso seco de 127 quilos. Lembrando que eu tentei trazer os dados mais corretos possíveis, porque em alguns casos, é quase impossível você trazer os dados corretos, porque cada lugar fala de um jeito e tem site que não traz a informação também. Inclusive aqui na tabelinha eu falo um pouquinho do site, né? Só para vocês terem uma ideia, já vou adiantar, não ia falar, mas quando você fala do site da Haojui, então se você pensar de 1 a 5, o site que traz as maiores informações e os que não trazem, na minha visão, o melhor site é o da Dafra da NH 190. Você tem todas as informações que você precisa da moto no site da Dafra. Depois, nós temos a Honda e a Yamaha. Então, eu vejo que o site da Honda e da Yamaha tem bastante informação, mas não achei tão organizado como é o site da Dafra, tá? E algumas informações ali, por exemplo, às vezes o peso seco, o peso em ordem de marcha, não encontrei da forma que eu acho que seria o ideal. Em terceiro lugar, tem o site da Haojui, né? Então, para mim, é um site nota 3, tem as informações ali. E o pior site da Shinerai. Jesus Cristo, no dia que eu entrei, ele não entrava da forma correta, aparecia um menu ali e que eu não conseguia navegar no site, né? Então, no dia que eu fiz a pesquisa, eu não entrei hoje para olhar, mas terrível, uma porcaria o site da Shinerai, e eu acho que eles deveriam rever isso, porque é uma empresa que está querendo ganhar mercado e o mínimo que eles deveriam ter é a informação correta para as pessoas que estão interessadas nos seus produtos. Bom, voltando aqui então à NK 150, eu falei algumas características, e peso-potência para mim é primordial. Por quê? Né? O peso-potência, quando as pessoas dizem a moto é fraquinha,
É o seguinte, a moto ela pode ter uma boa potência em cavalos, mas ela muitas vezes pesa muito. Então isso faz com que ela tenha que um cavalo tenha que arrastar muita coisa. Então no caso da Haojui, um cavalo precisa arrastar 11,5 kg. Isso sem falar da pessoa que está sentada em cima, tá? Então é uma moto, na minha visão, mais fraca. E de novo, eu não andei em nenhuma delas, mas em teoria é isso, tá? Tem uma característica no freio dianteiro que é muito boa, que ela tem freio ABS na frente, e um ponto extremamente negativo da NK 150, na minha visão, é o freio traseiro a tambor. Aliás, é a única moto dessas 6 que tem esse freio e eu não sei por que tem esse freio na traseira. Não é uma moto flex, não encontrei o curso da suspensão dianteira e traseira, e ela tem uma coisa bacana que é uma tomada 12 volts, né? Então aqui eu considero 12 volts ou USB, os dois atendem perfeitamente, e eu sempre digo que na minha visão USB, desculpa, 12 volts é melhor que o USB, porque você coloca um adaptador com até duas tomadas, enquanto o USB você só tem uma, na maioria dos casos. 5 marchas, roda e pneu, a altura de todas é muito parecido. Capacidade do tanque dessa moto 12,2, que é a média da maioria delas. E o preço? Depois eu vou falar de preço, mas é um preço comparado às outras, ok, tá bom? Falando da Yamaha, da Crosser 150, ela tem 149 cilindradas, igual a NK, potência muito parecida, o torque também 0,1, né, de diferença. Porém, ela é um pouquinho mais leve, então ela tem peso-potência aí de 11 quilos. Também é uma moto fraca. Eu conheço gente que tem a Crosser 150 e ele diz a moto ela é mais fraca. Porém, ela tem disco ABS, ela tem freio a disco ABS na frente. É uma moto flex, tem uma tomada de 12 volts ou USB e 5 marchas, roda e pneu, mesma coisa ali, capacidade do tanque, altura do tudo muito parecido. Mas eu achei uma moto cara. Depois eu mostro o preço para vocês também. Preço eu vou falar no final. Então, para mim é um ponto negativo. Quando eu vou para a Honda, para a Bros 160, aí eu já começo a melhorar um pouco a questão de ser fraca ou não. Então, é uma moto que tem 162, quase 163 cilindradas, 14,5 de potência e um peso-potência de 9,3. Então, eu estava falando aí de 11,5, de 11 eu caio de 9 para 9,3. Então, em teoria, é uma moto bem mais esperta. Porém, o freio dianteiro é só freio a disco, não tem ABS, porém é uma moto flex e que não tem tomada 12 volts ou USB, infelizmente. E o preço é bastante salgado quando você compara com o azul. Agora o lançamento da Shinerai SH175, motor mais forte em cilindrada, 173.6, potência muito parecida com a Bros 160, porém ela tem um problema, ela é uma moto mais pesada. Então quando você olha o peso-potência dessa moto, ela é um pouco pior do que a Bros, mas ela é melhor do que uma NK e do que uma Crosser, tá? Freio traseiro também a disco, então todas menos a NK tem freio traseiro a disco. Ela não é flex, não encontrei o curso de suspensão, não tem tomada 12 volts também. E a capacidade do tanque dela é a maior entre todas. Ela tem 15 litros de capacidade de tanque, então é um tanque bastante grande. E o preço dela é muito bom, tá? Depois eu vou fazer um resumão para vocês dos pontos positivos e negativos aí que eu encontrei na tabela, beleza? Próximo concorrente é a NH 190 da Dafra. Eu particularmente acho essa moto a mais equilibrada de todas, tá bom? Tem 183 cilindradas, porém é uma moto também que é bastante pesada. Mas essa moto tem um peso-potência de 8,4 kg, ou seja, dentre todas as motos que vocês verão aqui, ela é a que melhor tem um peso-potência. Então eu imagino que essa moto seja bastante esperta, tá bom? Porém, ela não tem ABS na roda da frente, então é freio a disco na frente e atrás. Não é flex. Curso de suspensão tá a informação aqui. Não sei o quanto isso é interessante a gente falar da parte técnica, porque também eu acho que isso sim bastante na prática que você vai sentir.
Ela vem tomada 12 volts ou USB. Essa moto tem 6 marchas, ao contrário de todas as outras que tem só 5. E o preço dela eu achei bastante interessante, tá? Falando agora da última concorrente, XRE 190. A XRE 190, ela tem 184,4 cavalos e ela tem 8,8 no peso potência, ou seja, ela é um pouquinho, em teoria, ela arrasta um pouquinho mais do que a NH 190 da Dafra, mas eu acho que elas estão ali pau a pau nesse aspecto. Ponto positivo, ela tem freio a disco com ABS na roda da frente, é uma moto flex, tem tomada 12 volts USB, tanque dela ele é bom, 13,5, então tirando a Shinerai é o melhor tanque em capacidade, porém na minha visão ela tem um ponto negativo que é o preço, tá? Vou falar para vocês agora então um resumo disso e depois nós falamos do preço dessas motos. Pontos positivos da NK 150 da Haojui, então ela tem um preço bacana, tem ABS e tem USB. Pontos negativos: peso potência mais fraca, freio traseiro a tambor e rede de concessionários, ou seja, que eu falo de concorrente, né? E que adianta ter 300 mil concorrentes se você não tem onde comprar o produto, né? Mas tem gente que vive falando aí, não, concorrência é sempre bom, concorrência é sempre positiva. É Haojui, é Bajaj, é Zontes, essa porra toda. Aí o cara vem, monta uma loja em São Paulo, uma moto numa loja no Rio, aí vira uma Dafra da vida, né? Enfim. Crosser 150, pontos positivos ABS, USB e é uma moto flex. Negativo, peso, potência e preço, ela é um pouco mais fraca. Bros 160, ponto positivo, peso, potência e uma moto flex. Negativo, ela não tem ABS e não tem USB. Shinerai, pontos positivos, preço e capacidade do tanque. E negativos, ela não tem ABS, ela não tem USB. Peso, potência dela não é favorável e rede de concessionários também escasso. NH 190 da Dafra é uma moto que tem um bom preço, um bom peso, potência e tem USB. Perde porque não tem ABS e rede de concessionários. Eu falo, gente, se a Dafra tivesse trazido essa moto com ABS, pô, tirando o fato de não ter concessionária, porque ninguém sabe onde tem uma concessionária da Dafra, né? Nem a Dafra sabe. Mas tirando isso, aliás, eu não sei porque que a Dafra faz isso, né? Trouxeram agora a Cruisinho capada. Traz uma NH 190 capada. Eu não sei. Acho que vai ser planta no mercado o resto da vida. Enfim. Então, ponto negativo, não tem ABS. Era o que faltava, era a cereja do bolo para essa moto. E por último, a XRE 190, que apesar de ser a moto mais completa, com bom peso-potência, ABS, USB, boa capacidade do tanque e flex, tem um preço extremamente elevado. Bom, agora eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito dos preços e depois vou comentar um pouquinho o design. Falando de preço, lembrando que esses preços eu peguei do site, então obviamente que esses preços eles sofrem algumas alterações de mercado dependendo do lugar por causa do frete e muitas vezes por causa de malandragem, né? NK 150 16597, Crosser 18.790 e Bros 17.100. Aí você pega uma Shinerai por 13.990, uma NH 190 por 17.990 e uma XRE por 19.100. Bom, olhando para esses preços e para essas motos, qual é a minha conclusão, né? Cara, Crosser e Bros é um absurdo de caro. Essas duas motos aqui, principalmente a Bros, que coloca 17.100, chega lá na concessionária, custa 80 mil reais. Não, brincadeira, mas a Honda é mestre em fazer isso. Aí você pega uma NK 150 por 16.597, é uma moto bastante equilibrada, principalmente para você trabalhar, entendeu? Por 16.597, tá ali, mais baixo que as outras, apesar do freio a tambor, né? E você vê uma SH 175 por 13.990. Aí se eu falo para você, cara, vale a pena comprar uma moto dessa, que ela é nova? Eu diria para você, é uma aposta.
Numa aposta, você tem um momento que você ganha e você perde. Tem os ganhadores e os perdedores. A minha X-Max, por exemplo, eu comprei em dezembro de 2020, a moto nem existia e a minha do primeiro lote. Deu problema? Zero problema. Então tem gente que fala assim, oh, não, toda moto, todo carro primeiro lote dá pau. Mentira! Não é que todos vão dar pau. Você pode ter problema. Mas não é só no primeiro lote. Então é uma aposta. Se você quer apostar e falar, puta, cara, eu andei na moto, eu gostei da moto, achei a moto bacana, eu vou apostar, cara, vai de cabeça. Vale a pena. O importante é você estar feliz com aquilo que você está buscando, tá? Sempre isso em primeiro lugar. NH 190, se você comparar a NH 190 com a XRE, com certeza ela tem um preço melhor e ela tem um conjunto bastante agradável, é uma moto boa também. Desde que você, aliás, esse escapamento dela eu vou falar depois, mas vale a pena você depois dar uma pensada aí nesses preços e falar, cara, o que cabe no meu bolso? Qual o design que eu gosto? E quais os acessórios ela tem? Quais os dados técnicos dela? ABS, freio, USB são importantes para mim. Coloca isso tudo num pacote, vai andar com a moto e você decide, tá bom? Falando agora um pouquinho do design das motos, né? Eu não sei vocês, mas cara, eu acho que essa NK da Howjoy tem uma cara de pernilongo. Olha a cara dela. Vê se ela não tem cara de pernilongo, cara. É um baita, a cara dela, a frente dela é um pernilongo. A Bros tem cara de moto velha, né? Daquelas DT de 1830. A Crosser é uma mistura, né? De pernilongo com uma moto mais moderna, um pouquinho de moto mais antiga. Então o Crosser é uma mistura de tudo aí. Ela tenta trazer uma modernidade, mas tem coisas ainda que remetem aí ao convencional, né? Honda e Yamaha. Agora, Shinerai, XRE e Dafra, essas três eu já vejo um design mais moderno. Apesar de que esse escapamento da Dafra, eu não sei se já mudou, mas ele também está bem estranho, né? Mas acho que é gosto. Outro ponto importante. Olhando para todas essas motos, tirando a XRE e a Dafra, todas as outras, quando você vira o guidão, o conjunto ótico farol vira junto, né? Então, esse é uma característica também. O que faz com que essas motos, a da Dafra e a da Honda, XRE, elas têm uma cara de uma moto maior em função disso. Então, você pega essas motos top e tem essa característica, né? Então, o design ele é muito particular, é de cada um. Eu particularmente, eu gosto muito da XRE, apesar ela é a mais cara de todas. A Shinerai me agrada demais e a Dafra me agrada. Quando você vai para Howjoy, para Crosser e para Bros, para mim é mais do mesmo, assim, eu não vejo, puta, um negócio diferente, né? Então, falando de design, é isso que eu vejo. Finalizando, pessoal. Então, qual é o intuito desse vídeo que eu falei no início, né? Aqui você consegue escolher aquilo que você gostaria de ter, que não gostaria, que é importante e não é importante para você. É importante para você freio a disco nas duas rodas? Cara, você não vai perder teu tempo nem para Howjoy para ver essa moto. Você vai lá fazer o quê? Não tem o que você quer. É importante que a moto tenha ABS na roda da frente? Pô, esquece então a Bros, esquece a Sim e acho que a Shinerai. Esquece essas motos. Você vai perder tempo para olhar essas motos para quê? Você entendeu? Segundo ponto é, com o dinheiro que eu tenho para comprar uma moto, qual que se aproxima daquilo que eu preciso? Então, com base nisso tudo que eu falei, mais o dinheiro que você tem, você vai juntar tudo isso. Juntou tudo isso, você vai pensar o seguinte, pô, eu escolhi a Shinerai e a Dafra. Então tá bom, vai dar uma volta nessas motos, vai na concessionária, se é que você tem uma concessionária, né? Às vezes você não tem, tá longe da sua casa. Olhou a moto, andou e gostou? Procura grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, vai ouvir das pessoas que têm, mas tomem cuidado, eu tenho grupo de X-Max. E se eu dependesse de tudo que o povo do grupo da X-Max falasse, da grande maioria, eu não teria nada. Se bobear, eu ia andar de bicicleta. Tem muita gente chata e tem muita gente que reclama de tudo. Então tenta fazer um filtro. Pega aquele cara que é um pouco menos emocionado.
aquele cara que é um pouquinho mais razão e menos emoção, tenta escutar dele mesmo o que que é bom e o que é ruim. Para que tudo isso, né? Para você fazer uma compra assertiva. Então, o que que eu gostaria que as pessoas tivessem? Um pouquinho mais de razão e que não fosse na conversa de youtuber, cara. É, é muito bom o trabalho que eles fazem, mas se você reparar, e eu estou falando dos grandes, o roteiro é sempre o mesmo. Os caras falam sempre a mesma coisa. Você vai em um, você escuta um negócio, você vai no outro, você escuta outro negócio, você vai no outro, é a mesma coisa, tá? Então, tome cuidado com isso também. Porque no final das contas, muitos recebem para falar o que eles falam. E depois que dá pau, eles não estão nem aí. Quer um exemplo? Volts. Todo mundo falou bem da Volts. Hoje só tem lá o coitado lá de Recife, que acabou virando embaixador, que tem que ficar falando bem. Porque o resto todo mundo fugiu. Percebam isso. Beleza, pessoal? Agradeço demais vocês. Eu tenho bastante gente que assiste o canal, mas poucos que se inscrevem. Então, por favor, se inscrevam no canal que me ajuda de novo, ajuda muito. Curtam aí que não custa nada. Se quiserem ativar o sininho, ativem. Se não quiserem, entrem no canal sempre para ver as novidades. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui.